Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Eduardo Brito de Geografia e neste vídeo do canal Geografia para Vestibular nós vamos apresentar algumas consequências ambientais do processo de urbanização no mundo e, é claro, no Brasil. Vamos lá? Uma das consequências ambientais que nós verificamos é o que nós denominamos como ilhas de calor. E para falar sobre ilhas de calor, eu trago esse mapa aqui para você dar uma analisada junto comigo, tá? É o mapa de São Paulo. Mas isso acontece com várias cidades do Brasil e do mundo. Notem que existe uma área bem aqui no meio de São Paulo que ela apresenta, vamos dizer, cores mais quentes. E tem uma área na região periférica que apresenta uma cor mais fria, ou então nós vamos notar que há uma mudança na tonalidade da escala que nós estamos observando na legenda apresentada. O que nós estamos observando neste mapa? Nós estamos vendo que a área central de São Paulo ela é uma área que apresenta temperaturas mais elevadas, ao passo que o entorno apresenta temperaturas, então, médias térmicas, então, mais baixas. E por que isso ocorre? Isso ocorre graças a um fenômeno que nós chamamos de ilhas de calor. O que são essas benditas ilhas de calor? Muito bem, nas áreas centrais, nós vamos notar que a urbanização, a intensificação do trânsito, a diminuição das áreas verdes, a emissão de gases poluentes, a impermeabilização do solo com concreto e asfalto, faz com que o calor nesta região ele se torne mais latente, ele é absorvido por esse concreto, ele é absorvido por esse asfalto, ele não dispersa e você não tem áreas verdes para diminuir esse processo. O trânsito, por exemplo, ele emite uma quantidade de gases significativos que também dificultam a dispersão desse calor. Resultado, o centro de São Paulo ele apresenta temperatura média mais elevada do que o entorno, onde você observa uma intensificação menor do trânsito, uma intensificação menor da impermeabilização do solo, uma intensificação maior, por exemplo, das áreas verdes, que aparecem com um pouco mais de percentual nessas áreas periféricas. Então, uma das consequências dessa urbanização para o meio ambiente é justamente o problema relacionado às ilhas de calor. Fique atento porque cai bastante em vestibular. Um outro problema ambiental que também nós vamos encontrar nas grandes cidades, como por exemplo São Paulo, Xangai, Pequim, Cidade do México, até mesmo no mundo desenvolvido, como por exemplo Tóquio, como por exemplo Nova York, é a inversão térmica. O que seria essa inversão térmica? Dá uma analisada comigo aqui, ó, nesse diagrama, onde nós vamos notar a diferença no momento em que nós não temos áreas poluídas. E logo abaixo, notem que, de fato, a urbanização aumentou a emissão de gases poluentes. Na parte de cima da nossa figura, nós vamos notar que, como eu não tenho poluição, o nosso calor ele dispersa perfeitamente sem problema algum. No entanto, com o processo de urbanização, com a emissão de gases poluentes, note que se cria uma camada de fumaça e essa camada impede a dispersão desses gases poluentes, sobretudo à noite. Então, quando eu deveria ter uma amenização da temperatura, não ocorre essa amenização. Eu tenho então a retenção desse calor. Por isso que eu tenho um processo chamado de inversão térmica. Portanto, durante o inverno, esse processo é mais latente, porque esses gases têm dificuldade de se dispersarem, porque cria-se uma área de alta pressão no inverno, você não tem chuva e isso se agrava ainda mais. Problema nos olhos, irritação, pele, problemas respiratórios, são típicos dessas regiões por conta desse processo de inversão térmica nas grandes cidades. Fique atento, hein? E ainda mais essa figura, porque ela aparece muito nos vestibulares. Um outro problema ambiental que nós vamos verificar nas cidades é o que nós chamamos de chuvas ácidas. O que significa chuva ácida? Chuva, a precipitação, ciclo da água. A água evapora, evapotranspira e precipita. Evapora,
Evapotranspira, precipita. Legal, até aí tudo bem. Mas as atividades industriais e urbanas têm emitido uma quantidade significativa de gases e também de poluentes que possuem um pH que pode alterar o pH da água, deixando esse pH mais baixo, deixando-o ácido, como por exemplo o SO3, o NO2, que muda e altera então esta propriedade da água. Resultado, essa água fica ácida. E quando ela precipita também ácida. Por quê? Porque ela foi evaporada, evapotranspirada juntamente com esses gases ácidos. Resultado, quando precipita, essa chuva ácida, ela corrói estruturas metálicas. Presta atenção, se ela corrói estruturas metálicas, imagina o que ela pode fazer com a pele humana, imagina o que ela pode fazer com uma estrutura vegetal, imagina o que ela pode fazer, por exemplo, com a nossa fauna, imagina o que ela pode provocar no nosso solo. Ou seja, são impactos, então, ambientais de grande monta promovidas principalmente pela alteração do pH da nossa água, então gerando assim as chuvas ácidas. Ok? Valeu! Nós também podemos verificar outros problemas ambientais que não envolvem apenas a emissão de gases poluentes nas cidades. Por exemplo, a ocupação de encostas. Muitas vezes as áreas mais privilegiadas nestas áreas urbanas, nas cidades, elas são destinadas às áreas de maior valor econômico. Portanto, a especulação imobiliária leva a população mais pobre para as áreas de dificuldade de ocupação, gerando, por exemplo, o surgimento de favelas, loteamentos clandestinos. Ou seja, essa ocupação em áreas de encosta faz com que eu retire a cobertura vegetal. Também impermeabiliza essas encostas, gerando então uma dificuldade de infiltração da água. Com isso, quando nós temos um processo de chuva, a enxurrada acaba levando consigo todo o material que existe nessa crosta dos nossos morros e leva consigo também as construções que foram feitas nessas áreas, gerando então os deslizamentos. Um outro problema é que os rios eles acabam sendo ocupados nas suas encostas, nas suas vertentes. É só a gente olhar essa fotografia, por exemplo. Essa ocupação faz com que o leito do rio diminua, as suas encostas se tornem então impermeabilizadas e não tem como a água infiltrar e atingir o lençol freático. Quando chove, todo o rio promove um processo de cheias. Como as encostas estão ocupadas, resultado, nós temos a formação então das enchentes. Agora, esse processo de emissão de poluição, esse processo de produção de lixo, de produção de esgoto, ele acaba promovendo também a contaminação da água e a contaminação dos solos, que é um problema ambiental seríssimo nas áreas urbanas do Brasil e do mundo. Ok? Valeu!